Gente, é cada vez mais comum na sociedade moderna a participação efetiva das mulheres no trabalho, nas decisões políticas e até na gestão familiar. É verdade. Muita gente tem dificuldade em associar essa realidade com os ensinos do cristianismo, mas Deus foi o primeiro defensor dessa igualdade ao criar homem e mulher com exatamente o mesmo valor. Será que o feminismo é mesmo contrário ao evangelho? Não há nenhum ponto em comum? Quem vai falar mais sobre esse tema no Notícias do Bem de hoje é a advogada, a doutora Alana Farias, que também é mestre em Ciências da Religião. Doutora Alana, seja muito bem-vinda ao nosso Notícias do Bem, é um prazer recebê-la por aqui. Olá, o prazer é todo meu de estar aqui. Podem ter certeza, assim, que eu estou muito feliz de contribuir um pouquinho com esse programa, com essa igreja que é tão abençoada. Amém. Bom, a gente quer começar do começo, né? Eu queria que explicasse para a gente aí nesse começo da nossa conversa, né? Um pouco a respeito dessa origem do movimento, né? Do feminismo e essa coisa do feminismo cristão. Quer dizer, onde é que uma coisa e outra se encontram, se é que se encontram? Nossa, sempre quando me perguntam sobre essa questão da origem do feminismo, eu gosto de trazer a origem de todas as coisas, né? Para a gente linkar essas duas realidades. E eu gosto sempre de remeter, né, essa pergunta ao Éden, a Gênesis 1, 2 e 3. Né? A gente vê em Gênesis 1 e 2 que Deus criou o mundo de forma perfeita, né? A humanidade, o homem e a mulher que ele havia criado ali naquele momento, vivia em harmonia. Mas em Gênesis 3, né, nós percebemos que o pecado entrou na humanidade e deturpou todas as relações. Então, ao longo do tempo, né, esse pecado, essa marca, né, pecaminosa que entrou na sociedade, deturpou todos os tipos de relacionamento. O relacionamento entre a humanidade e Deus, o relacionamento entre a humanidade e a natureza e o meio ambiente, mas também o relacionamento entre os próprios seres humanos. E aí a gente encaixa as dificuldades no relacionamento entre homens e mulheres. Então, a partir daí, né, a gente pode dizer que o pecado manchou essa relação entre homens e mulheres. Os homens, né, foram, lá em Gênesis 3, Deus colocou na responsabilidade dos homens a questão da liderança, de dominar, de estar ali liderando as mulheres. Mas como essa relação, essa dinâmica social agora estava marcada pelo peso do pecado, começaram a ocorrer, né, alguns abusos ao longo da história. Se a gente for ver assim, vários fatos históricos, várias dinâmicas sociais que mostram o quanto essa dinâmica entre homens e mulheres foi deturpada pelo pecado, o quanto o machismo se instaurou nessas relações, relações de opressão também, de abuso, começaram a se desenrolar na sociedade. E o feminismo eu gosto sempre de definir como um movimento que surgiu em relação a esse pecado, a essa marca pecaminosa nas relações entre homens e mulheres. Então o feminismo surgiu como essa reação. As mulheres estavam vendo ali aquela situação, as mulheres estavam vivenciando dinâmicas sociais opressoras, né, onde elas se sentiam oprimidas ali pelos homens em alguns aspectos, tanto no mercado de trabalho, como muitas vezes as mulheres não tiveram a mesma oportunidade que os homens, na dinâmica familiar também, na sociedade de uma forma geral. Então isso acabou incomodando as mulheres e o feminismo surgiu como essa reação a esse pecado, essa reação a essa marca da queda na sociedade, né? Só que aí a gente pode perceber assim que, por exemplo, o feminismo de primeira onda surgiu com o desejo das mulheres de terem direitos civis iguais ao dos homens, né? De poderem votar, de poderem escolher os rumos da sociedade, de poderem participar socialmente das decisões que eram tomadas, que antes isso era algo assim restrito unicamente aos homens, né? Então o feminismo ele surgiu como esse desejo de reparar esses danos que foram causados pelo pecado. Mas aí o que acontece, né, é que a gente sabe, nós enquanto cristãos, nós sabemos que a solução para o pecado está em Cristo. Né? A solução para o pecado está na atuação de Cristo, na regeneração de todas as coisas por meio do Evangelho, por meio da propagação do reino de Deus. Então o feminismo acaba sendo
para concluir assim a minha definição, Uhum. que eu sempre gosto de dar sobre o feminismo, acaba sendo assim uma alternativa um pouco falha para tudo isso que a gente tem, para tudo isso que a gente vive, porque eu sempre gosto de pontuar que sim, o feminismo foi responsável por alguns avanços na sociedade, o feminismo foi responsável por a aquisição de alguns direitos, por alguns passos dados rumo a essa igualdade, né, a igualdade entre os homens e mulheres, mas o feminismo enquanto movimento, ele nunca vai ter ali nas mãos dele a solução completa para isso que a gente vive, né? Porque a gente sabe que a solução completa para todo pecado, a solução completa para as consequências do pecado está em Cristo, está em Jesus, no sangue de Jesus, né, que foi derramado ali naquela cruz. Então, o feminismo enquanto movimento social, movimento político, ele teve sim, ele contribuiu para a sociedade, ele teve pontos positivos, mas a solução máxima para esse problema, infelizmente, ele não vai encontrar, né? As mulheres podem buscar o quanto for, mas não vão encontrar, porque essa solução a gente apenas consegue encontrar em Jesus, né? É verdade. E aí, Alana, pelo fato do feminismo ele aparecer com essa carinha, nesse jeitinho, de uma forma muito sutil, ele foi entrando dentro das igrejas, né? E aí eu te pergunto, por que que não deve ter o feminismo dentro das igrejas, né? Qual o risco disso acontecer? Essa é uma ótima pergunta e nas redes sociais, sempre quando eu falo sobre esse tema, é uma questão também muito frequente. As meninas sempre me perguntam, o pessoal sempre quer saber sobre essa relação entre o cristianismo e o feminismo. Se dá para a gente conciliar, né? Quais são os pontos do feminismo que dá para a gente conversar com os nossos princípios cristãos. Mas aí, né, para responder assim de uma forma bem simples, bem direta a sua pergunta, por que, né, nós não podemos, não é o ideal a gente buscar no feminismo algumas respostas e a gente trazer esse movimento social para dentro da igreja. Porque, gente, tudo que o movimento feminista busca, tudo que o movimento feminista anseia em relação à igualdade, em relação a valores, em relação a conquistas para as mulheres, nós podemos encontrar isso abrindo as Escrituras, né? Vendo a história de Cristo, vendo como Cristo se portou diante das mulheres, como ele valorizou as mulheres, não apenas no âmbito espiritual, mas também no âmbito social. Eu gosto sempre de dizer, quando eu sou entrevistada ou quando eu falo, né, sobre essa temática, que quando eu comecei a estudar o feminismo, como você bem falou, às vezes os olhos da gente brilham, né? Vem com aquela capa assim muito bonita, vem com aquelas propostas assim que acabam nos encantando. E eu cheguei perto de me considerar feminista. Eu, nos meus estudos, quando eu comecei a estudar a fundo o movimento, eu ainda pensei, meu Deus, será que eu sou feminista? Porque olha só, elas dizem que estão buscando igualdade, elas dizem que estão buscando melhores condições para as mulheres, condições iguais no trabalho, condições iguais na sociedade, condições iguais no tratamento, dignidade para as mulheres, elas estão querendo livrar mulheres de tipos de violência. E aí eu fiquei pensando, mas aí eu não concordo com algumas coisas que o feminismo prega, como, por exemplo, a pauta do aborto, como, por exemplo, também a libertação sexual da mulher, que acaba entrando para uma libertinagem, né, da forma como é pregada, e fere também os nossos princípios cristãos. E aí eu me peguei refletindo, será que eu poderia me considerar feminista por apenas concordar com alguns pontos do feminismo? Mas ao estudar melhor, ao buscar direcionamento, sensibilidade pelo Espírito Santo, eu acabei percebendo que todas essas pautas feministas que eu concordava e que eu gostava de ler, gostava de me aprofundar, eram pautas defendidas pelo próprio Cristo. Eram pautas que a gente encontra no cristianismo. Então, não existe a necessidade da gente buscar no feminismo algo que a gente já encontra na nossa fé. Não há necessidade da gente buscar em movimentos sociais criados por homens coisas que a gente já encontra um respaldo bíblico no cristianismo, né? A gente vê na trajetória de Cristo exemplos assim
maravilhosos de como ele resgatou mulheres de prisões sociais, de como ele quebrou paradigmas, de como ele deu a oportunidade das mulheres falarem, delas terem voz, de como Cristo deu a oportunidade das mulheres aprenderem junto com ele, em pé de igualdade com os homens, de como Cristo tirou mulheres de situações assim, onde elas estavam realmente esquecidas pela sociedade. E Deus trouxe as mulheres para o centro do palco através da atuação de Jesus. Então eu percebi, graças assim à sensibilidade do Espírito Santo nas minhas leituras, nos meus estudos, que tudo que eu me interessava, que assim fazia meus olhos brilharem com o feminismo, eu já encontrava no cristianismo. Tudo isso, essa questão assim da dignidade, da valorização da mulher, o cristianismo já me bastava. E a identidade de cristã é aquilo que mais me basta, que mais me supre. Então eu percebi que não adianta, não vale a pena a gente trazer esse movimento social para dentro da igreja. Né? Muitas meninas hoje em dia, muitas mulheres se denominam cristãs e feministas. E geralmente as pessoas me perguntam, Alana, existe cristã feminista? Existe, elas estão lá. As mulheres, existem muitas mulheres que se identificam cristãs e feministas. Agora, a pergunta que a gente deve fazer, a pergunta assim, mais lógica para fazer diante dessa situação é a melhor saída a gente ser cristã e feminista? Eu diria que não, que o cristianismo nos basta, que a pauta pregada por Jesus nos basta, o evangelho nos basta. E ele é suficiente para trazer essa valorização para as mulheres. Tá, Alana, rapidamente, porque a gente já está com o tempo quase no fim aqui, é rápido o nosso bate-papo, mas eu queria que você falasse a respeito do seu e-book, né? Você tem um e-book que fala exatamente também a respeito desse tema, também entrando um pouco na questão da herança machista, né, da sociedade, enfim, todos os aspectos aí você trata no seu e-book, né? Isso. O meu e-book ele é chamado Cristianismo e Feminismo, né? Uma conversa franca à luz da Bíblia. E eu quis trazer justamente no e-book, né? O título dele é Uma Conversa Franca, porque essa justamente é a minha proposta, né? O e-book ele é organizado, a estrutura dele é de perguntas e respostas. Cada capítulo é uma pergunta dessas frequentes, inclusive essas que vocês me perguntaram, estão lá também. Perguntas frequentes sobre esse tema, que eu trago como título do capítulo, e aí eu respondo ao longo do capítulo essas perguntas, tendo como base a teologia, tendo como base a Bíblia, né, o cristianismo. E eu escrevi esse e-book justamente para essas pessoas que têm vontade de aprender mais sobre cristianismo e feminismo de uma forma equilibrada, de uma forma bíblica e profunda, né? De alguém que realmente se dispôs a estudar, de alguém que realmente deu a cara a tapa para se aprofundar mais nesse assunto, que não é um assunto fácil de ser tratado, principalmente dentro da igreja. Mas assim, se você tem o desejo, se você tem vontade de aprender mais sobre isso e está me ouvindo, olha, eu tenho certeza que o meu e-book vai te ajudar. E ele está disponível na minha página do Instagram. Eu não sei se vocês vão colocar aqui, mas sim. O meu Instagram Pode falar aí pra gente. Pronto. É @AlanaCarlaLF. Tá aí se na você tela. for lá no Instagram, no meu perfil, você vai encontrar lá o link para você ter acesso a esse e-book. E eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração. Ótimo, tá aí, @AlanaCarlaLF, AlanaCarlaLF, tá lá o link, né, pra você. A gente vai rapidamente só ler pra você esses 3 comentários que a gente tá já no finzinho. Ó, a Josiane colocou, boa tarde, daqui de Roma, tema muito interessante, feminismo e cristianismo. Verdade. E aí, o Vilmar colocou, excelência, uma grandeza, parabéns aos âncoras, ok? Ótima percepção na troca de posicionamento, grandes, né? Aqui a questão do posicionamento do tema. E a Gisele, excelente, minha primeira vez por aqui. E a Peninha, ótimo esclarecimento, eu via com outros olhos. Muito bacana. Muito legal isso, quando a gente tem um entendimento diferente de um tema, que é isso mesmo, de forma sutil, às vezes esse tema vai entrando e a gente não percebe, né? É verdade. Alana, obrigado pela sua participação com a gente aqui no Notícias do Bem, foi um prazer recebê-la, volte sempre. Continua aí o contato na tela, Alana Carla LF, para quem quiser saber mais do seu e-book. E a minha dica é que quem está assistindo, visite, porque tem vários vídeos super interativos, várias dicas. A Alana é ótima, gente. Podem visitar a página dela. Obrigado, Alana. Muito obrigada.